Bom dia a todas, todos e todes. Meu nome é Henrique Rabelo de Carvalho, sou pesquisador do Grupo de Estudos Direitos Humanos e Justiça, do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas em Direitos Humanos Sueli Souza de Almeida, do UFRJ. Iniciamos mais essa atividade no Festival de Conhecimento do UFRJ Futuros Possíveis. Eu gostaria de convidar aqui para participar dessa mesa Diversidade Sexual e de Gênero e Trabalho na Pandemia, uma perspectiva dos direitos humanos, a diretora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ, Sueli Souza de Almeida, e diretora também, coordenadora do Grupo de Estudos Direitos Humanos e Justiça, professora Maria Celeste Simões Marques, que vai estar com a gente, e também, no apoio técnico, Caio Ferregutti e Wallace Júnior. Bom dia, Celeste. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem, bom dia, Henrique, bom dia, Caio. Já começo agradecendo, né, e parabenizando também a todos os promotores e executores desse festival, né, que está sendo um sucesso. E agradeço aí muitíssimo ao Henrique pela partilha, né, nesse momento e nas reflexões que vamos estar fazendo, realizando, né? O Caio e o Wallace aqui, alunos extensionistas que estão aqui no nosso apoio técnico, sempre prestativos, né, e muito precisos, muito obrigada. Bom, como o Henrique já me apresentou, né, eu estou diretora do NEPDH, né, que é o Núcleo de Políticas Públicas em Direitos Humanos Sueli Souza de Almeida, um órgão suplementar do CFCH, que há mais de 15 anos, aliás, está fazendo 15 anos exatamente na acepção formal da sua criação esse ano, né, mas já tinha atuações prévias, né, atua na promoção, defesa e ensino no campo dos direitos humanos, na estrutura oficial da UFRJ. E entre várias iniciativas no campo da extensão, pesquisa e ensino, conta também com um mestrado acadêmico, que é o PPDH, Políticas Públicas em Direitos Humanos, né? Bom, e antes de iniciar aqui a minha fala com relação às reflexões, né, sobre o tema que nos propusemos, eu quero fazer um registro aqui de solidariedade a todas as pessoas que sofrem, e já sofreram e continuam sofrendo os efeitos mais diretos dessa pandemia, né? Bom, para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu pensei em traçar aqui algumas reflexões de um panorama mais amplo sobre a crise do trabalho contemporâneo, né? E eu parto de uma das premissas, né, de que a gestão da crise é sempre uma escolha política, né? É uma escolha do sistema vigente, né? E que a democracia não é exatamente um consenso, né? A democracia ela é uma partilha, uma disputa, uma luta constante, né, de poder. Então, dentro dessa perspectiva, na contemporaneidade, a tecnologia, né, o maquinário eletrônico e digital que imperam sobre as nossas vidas, eles não funcionam sem a atividade humana e é uma perspectiva que a gente não pode perder, né? E, portanto, daí eu também partir da premissa de que a categoria trabalho ela não perdeu a centralidade nas nossas vidas, né? Mas nós lidamos com um contexto hoje de hiperprecarização, né? E também da chamada uberização da vida, né? Que atinge a todas as atividades, quer manuais, mecânicas ou atividades intelectuais, né? Essas que dizem respeito mais especificamente ainda a uma parcela expressiva da chamada classe média, né? Então, nós temos profissionais hoje de atividades intelectuais que uberizados que estão, plataformizados que estão também, né? Chegam a uma situação até paradoxal, como recentemente o professor Ricardo Antunes, que é um sociólogo do trabalho da Unicamp, deu exemplo numa das suas palestras, né, que é o caso de jornalistas que dizem que são freelancer, né, fixo. Como assim?
se é freelancer e é fixo, né? Então, assim, há uma contradição em termos, mas essa é uma realidade que integra hoje a contemporaneidade dos profissionais que desenvolvem atividades de nível superior, né? Com escolaridade superior. Então, se aplica a médicos, se aplica a enfermeiros, a dentistas, e não só profissionais de saúde, advogados também e outros profissionais, né? Então, não é só o movimento da pejotização, né? De criar uma PJ e prestar serviço, mas é também de trabalhar dentro de uma produção ou de uma tarefa, né? E receber também dessa forma, e não raras vezes sob o controle da inteligência artificial, de algoritmos, de plataformas, né? Então, essa é uma realidade que nós temos convencionado chamar de hiperprecarização das relações de trabalho, né? Bom, várias experimentações nos modos de extração da força de trabalho têm se evidenciado, né? E até mesmo de uma expoliação do humano vêm sendo experimentados através aí desse capital de plataforma, né? Altamente tecnologizado aí com os algoritmos mandando, determinando, controlando o time de trabalho, cancelando, né? E aí na acepção mais ampla do termo que a gente tem utilizado, né? Os cancelamentos ao trabalhador, né? E à forma como ele está trabalhando, né? Quer no seu Uber veículo, que aí pode ser o carro, pode ser a bicicleta, que é, né, numa outra modalidade de prestação de serviço sob o controle da tecnologia e das plataformas e dos algoritmos. Bom, um outro aspecto que a gente precisa também ressaltar nesse panorama amplo é a reforma trabalhista de 2017, que, no caso brasileiro, trouxe a figura do trabalho intermitente, né? Derrubando os limites de jornada de trabalho, né? A bandeira de luta dos trabalhadores com relação à limitação da jornada de trabalho, ela data do século XVIII, né? No século XVIII, nós tivemos, historicamente, um expressivo sindicalista, o Robert Owen, que usava uma canção jingle, né, de protesto, que tinha um refrão de 8 hours to work, 8 hours to sleep, 8 shillings a day, né? Nós estamos aguardando a efetividade de uma jornada de trabalho de 8 horas, né? Ser real desde o século XVIII. Tivemos essa previsão na Constituição Federal, mas com a reforma trabalhista e a introdução da jornada intermitente, né, isso, sem dúvida nenhuma, ficou abalado, né? Bom, e o contexto da pandemia? Bom, essa pandemia, a meu ver, ela não causou mais recessão global ou mais aumento de subemprego, informalidade, explosão do trabalho intermitente, mas ela intensificou, ela aprofundou o processo de hiperprecarização, né? E desnudou uma realidade, validando práticas como a do home office, né? E do teletrabalho, né? Que é o trabalho à distância, né? Com essa otimização do tempo e espaço e de uma economia para o capital empresarial, né? Ela potencializou o capital, né? E a vida uberizada também, essa vida digital e tecnologizada, né? Com o uso uma nova linguagem, de um novo lexo do capital, né? Então, a gente passou a ouvir expressões como empreendedorismo, parceria, sinergia, colaborações, né? Então, o trabalhador ele deixou de se ver como tal, né, para ser um aliado ao seu explorador, né? Porque ele precisa competir no mercado, né? Então, competir no mercado significa fazer uma aliança e se ver como o detentor do capital, não obstante não seja, né, o detentor desse capital. Bom, Istvan Meszaros, já na década de 70, já nos sinalizava que a crise sistêmica estrutural do capital ela gera uma ressignificação de valores e de linguagem,
né? E isso faz parte da metamorfose do processo. Bom, então, seguida a fase chamada de precarização do trabalho, com informalidades, terceirizações, quarteirizações, no caso do Brasil, né, nós somos especialistas nisso, né, e também a flexibilização das relações de trabalho, são seguidas outras formas de expoliações humanas mais intensas e profundas, né? A tecnologia, a forma de controle, que invadem os espaços do viver, em todas as suas dimensões, e em qualquer lugar você pode estar trabalhando e sob controle produtivo, sem qualquer limite de jornada de trabalho, né? Nos países periféricos, como, né, o nosso caso, o Brasil, se trabalha muito mais com muito menos direitos, né? E estamos evidenciando um aumento exponencial de trabalho escravo e trabalho análogo de escravo, né? Dentro dessa perspectiva de escravidão contemporânea. Aqui no Brasil, nós temos um tipo penal específico previsto no nosso Código Penal, né, de exploração de trabalho escravo, que é até uma redação considerada muito avançada e que vem sofrendo ataques sistemáticos para a sua alteração, né? É o artigo 149, que ele não prevê tão somente a tipificação, né, a caracterização do trabalho escravo quando você tem cerceamento de liberdade, de ir e vir, né, de trânsito. Não, vai para além disso, ou seja, quando você também tem uma degradância nas condições, né, de trabalho e quando você tem uma expressiva e desgastante jornada de trabalho, né? Então, essas situações, elas são alternativas, elas não são aditivas, né? Então, pode ter apenas um desses elementos, mas numa situação concreta se evidenciar que a pessoa está reduzida, né, à condição análoga de escravo, que está tendo ferida frontalmente a sua dignidade. Pois bem, a classe trabalhadora e a burguesia, elas mudaram muito por conta dessa revolução tecnológica, né? A gente ainda está aí pesquisando os efeitos da inteligência artificial no mundo do trabalho e nas vidas humanas, né? E aí fica uma pergunta, né? Será que nós ainda podemos falar em classe trabalhadora, né? Bom, recentemente, no mês passado, o pesquisador também, o sociólogo Boaventura Souza Santos, esteve aqui no Brasil, como sempre vem nos visitar, né? E ele afirmou, com o que eu concordo, que nós temos, pelo menos assim, 3 formas de dominação na sociedade que merecem serem observadas assim, muito de per si e merecem uma reflexão conjunta, né? Que é o capitalismo, o colonialismo e o heteropatriarcado. Então, nós temos 3 chaves aí que precisam ser cuidadas não dissociadamente, né? O capitalismo como exploração de classe, né? O colonialismo nos trazendo uma reflexão mais direta aí sobre o racismo e as práticas racistas no nosso país e o extermínio da população negra, né, que vivemos até a contemporaneidade. E o heteropatriarcado com o feminicídio e o assassinato de pessoas que compõem a comunidade LGBT, né, com números alarmantes no nosso país. Então, infelizmente, nós somos considerados aí campeões nesses 2 quesitos, né, de violência e de eliminação desses sujeitos, né? Então, o sujeito, tanto mulher quanto o sujeito, né, que se identifica dentro do espectro da comunidade LGBT. Bom, então a questão de classe está posta, né? A gente não precisa fazer uma leitura junto aos marxistas mais ortodoxos, né? E temos que pautar o racismo e o sexismo junto ao trabalho, né? No contexto da exclusão e da dominação, porque todos estão no bojo de um mesmo sistema, né?
É forçoso reconhecer que nem sempre os trabalhadores entenderam que a sua luta não se pode realizar sem a luta também da população negra, quilombola, sem a população indígena, dos povos originários, né? Sem as mulheres e sem a comunidade LGBT, né? Isso é um grande problema, a meu ver, né, de um movimento operário mais conservador, né? Deixar a questão social, racial e sexual sem estar entendida como um todo é um grande equívoco, no meu entendimento. Então, hoje, o crescimento das situações de trabalho escravo, somado aos desalojamentos e crescimento da população em situação de rua e a vulnerabilidade extrema de segmentos que voltaram a passar fome no nosso país, né, estão acirrando atos de violência, de crimes de ódio e contra a vida, né? Não é só a pandemia, não é só o vírus, né? Mas inúmeros outros fatores e estigmas que têm condenado pessoas à morte. E aí eu falo muito especificamente com relação também à comunidade LGTBI, né? Então, falar da comunidade LGBTI e não falar da violência incidente sobre as suas vidas e sobre os seus corpos é realmente ter as lentes opacas, né? E que não fiquem opacas pela máscara que nós precisamos usar, né? Então, assim, não é a pandemia que está trazendo essa situação, né? Essa situação ela se aguça, mas a pandemia ela desnuda algo que é recorrente em nossa sociedade. Também recentemente no NEPDH, e consta lá do canal do NEPDH, uma palestra que nós fomos brindados pelo Beto de Jesus e a Beth Fernandes, né, em que o Beto de Jesus ele lembrou como um dos protagonistas, né, do plano Brasil Sem Homofobia, né, de que o Brasil é o país que mais mata, por exemplo, pessoas transexuais, mas também é o que mais consome pornografia com transexuais, né? Então, assim, nós precisamos de uma reflexão bem expressiva sobre isso, né? Então, gente, é um desafio enorme para a pauta dos direitos humanos contemporânea atender, né, a esse segmento da população, né? É forçoso reconhecer que a situação laboral de uma expressiva parcela de pessoas da comunidade LGTB+, né, LGTBQIA+, né, se dedicam às atividades como profissionais do sexo. Isso ainda é uma realidade bem expressiva no cenário nacional, né, como uma situação até tida por algumas pessoas como natural, como um lugar comum, né, como se as pessoas não quisessem ter outras atividades, né, mas as pessoas não têm acesso à atenção básica, à saúde, né, à educação, né, à formação e, consequentemente, têm que sobreviver, né? Então, sobrevivem como conseguem. Isso é um ato de resistência, né? Agora, há de se lembrar, por exemplo, que foi retirada pelo atual governo federal a cartilha dos profissionais do sexo que estava no site do antigo Ministério do Trabalho, né? Que também materializava uma política pública ligada à saúde, porque tinham orientações, tinham recomendações, né? Inclusive que esses profissionais ainda que exercessem suas atividades de maneira autônoma, eram destinatários da Previdência Social. Então, era um viés de garantia social também ao segmento, e não que não exista esse direito, ainda existe, né? Não pode ter relação subordinada, porque senão cai no rufianismo, que também é um tipo penal, né? E aí não pode ser subordinada essa relação, né? Mas a relação do profissional de sexo autônomo com profissional autônomo pode gerar o reconhecimento de
a aquisição de direitos perante a Previdência Social. Nada mais justo, né? Porque a atividade de profissionais do sexo ajuda bastante a intensificar o PIB nacional. Aliás, não só ela, né? Várias outras atividades que não são tidas como as atividades lícitas ou as atividades mais desejosas, né? Também, né? Nós temos atividades como tráfico humano, tráfico de órgãos, tráfico de armas, né? Todas atividades ilícitas, né? Tráfico de pessoas, todas atividades ilícitas de entorpecentes e que ajudam o PIB nacional, não é isso? Então, quer dizer, alguns países, entre eles os nossos, são eleitos para trabalhar também com esse espectro, né, de economia que integram esse chamado Estado, que não tem nada de direito e não é nada democrático, né? Então, vamos combinar que a luta pelos direitos LGBT ela é uma luta sem fim, né? Por estigmas históricos, né? E para que a maioria possa realizar as suas potencialidades de vida, nós temos que começar com os acessos, né? Porque são pessoas atravessadas por N questões de cunho também ideológico, político, religioso, enfim, né? Bom, dentre aqueles que conseguem algum trabalho fora da atividade do sexo, né, muitas vezes são atividades extremamente precarizadas ou essas atividades ilícitas que eu acabei de mencionar, né? Ou submetem-se a situações análogas de escravo, com degradância, crueldade, às vezes até né, submetidos pelo direito de sobreviver em troca de prato de comida e de teto, né? Então, está tudo muito longe de uma proposta de realização da dignidade humana, né, preconizada por todas as normativas de direitos humanos, né? Eu quero ainda nessa oportunidade trazer aqui para a nossa reflexão a posição do judiciário brasileiro, né, que é objeto de pesquisas do GEDJUS, né, que é o Grupo de Estudos de Pesquisas de Direitos Humanos e Justiça, que eu integro e que Henrique também me dá a honra de integrar como pesquisador, né? Bom, em 2019, nós tivemos o julgamento do mandado de injunção 4.733 e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26. Isso aconteceu no dia 13 de junho de 2019, né? Essas duas ações, elas compõem o que ficou socialmente conhecido como o caso da homofobia, né? Onde se criminalizou a discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de gênero, firmando-se o entendimento de que os atos homotransfóbicos são atos racistas, por identidade conceitual, resgatando o conceito de racismo social. Bom, através dessa decisão, ficou patente o déficit democrático. Déficit democrático é uma categoria, o Henrique vem pesquisando, pode falar um pouquinho mais sobre ela, né, Henrique? Quanto a essas duas questões estruturais da sociedade brasileira, o racismo e o sexismo, né? Não só como lacunas legislativas, mas como chaves de dominação com raízes no colonialismo e no heteropatriarcado, assim como Boaventura nos chamou a atenção, né? Então, não são meras comatações legislativas sobre práticas discriminatórias, né? Elas revelam e nos provocam sobre o quanto ainda temos a lutar para evidenciar por que somos um país que exterminamos a população negra, praticamos feminicídios e assassinatos homotransfóbicos nessas escalas alarmantes. Eu penso que os nossos ministros do TST não tiveram, talvez, o devido alcance da matéria, presos que ficaram ao princípio da legalidade, né? E a gente precisa transcender essa perspectiva da legalidade, né? A questão é muito mais profunda e complexa, né? Então, dentro desse espectro, eu quero situar o judiciário trabalhista,
e as questões trabalhistas que chegam à nossa justiça, né? Então, vamos lá. Em matéria de racismo e sexismo, nós ainda temos muito a avançar, né, no judiciário trabalhista. Pesquisas em precedentes jurisdicionais têm nos indicado, no âmbito do GEDJUS, que a gente tem feito, que crimes de situações análogas de escravo, de racismo, de importunação sexual, que é uma lei de 2018, né, eles costumam ser reduzidos pelos juízes trabalhistas a mero assédio sexual, quando muito. Na maior parte das vezes, ele se traduz em assédio moral, passível de indenização no bojo das relações de trabalho, né? E tampouco são objetos de declinação da competência do juiz trabalhista para o juízo criminal, né, a fim de apurar aquela denúncia que já está materializada e com provas, né, substantivas no processo trabalhista, né? Ou seja, pelo limite da competência, o judiciário trabalhista tem se eximido de enxergar a sociedade criminosa que nós temos, né? E esse enxergar, eu assisti também recentemente uma palestra com o professor Ricardo Rezende Figueira, que é um pesquisador, né, um nome nacional e internacional no combate ao trabalho escravo contemporâneo, também pesquisador do NEPDH, do GPTEC. Ele participou de uma live com uma juíza trabalhista, que também foi nossa aluna no PPDH, a doutora Daniela Müller, e a Daniela Müller, ela teve oportunidade de estar falando recentemente sobre essa função jurisdicional em sede de trabalho escravo, e lembrou uma enquete que eu achei muito curiosa, e volto, né, faço referência a ela aqui, me permito, sobre uma enquete da Porta dos Fundos, em que a mulher dizia para o marido: você me trata mal, eu não estou satisfeita com a relação, você tem sido muito grosseiro, tem sido, né? E aí o marido a toda hora fica assim: hein? Como? Não estou entendendo, não estou entendendo. Então, é essa situação que a gente vive também entre os nossos juízes, os nossos magistrados não querem entender o que é um trabalho escravo, não querem entender, né, o que é uma importunação sexual, né, quer de uma mulher ou do integrante da comunidade LGBT no ambiente de trabalho, né? Porque isso não está no bojo da sua competência e, consequentemente, ele, né, faz de conta que não entende da matéria, né? E, consequentemente, não entrega a tutela plena aquilo que a gente pretende constituir como direitos, né, a todas essas pessoas da nossa sociedade, né? Então, gente, situações de homotransfobia, lesbofobia, elas são absorvidas como situações que acontecem, que são naturais, né? Que faz parte do dia a dia, né? do coletivo e das ambiências de trabalho. Para finalizar, eu quero fazer menção especificamente a uma decisão que me chamou muita atenção, que nós pesquisamos, e que é recente. Ela foi proferida pela 23ª Região da Vara do Trabalho de Confresa. Confresa é um município no Mato Grosso. Numa ação na qual 5 reclamantes, né, contra a empresa e o sócio titular dessa empresa na qual elas trabalhavam, né, em que uma dessas reclamantes ela se coloca claramente como lésbica e que sofreu várias intimidações, humilhações, constrangimentos e ameaças de cunho, entre aspas, aí, corretivo, né? Até o último dia de trabalho, né? Então, ela passou por uma situação efetiva de importunação sexual, né? Essa decisão, gente, ela sequer tramitou em segredo de justiça, que é um direito das pessoas. Então, ela está aberta, está aí qualquer um pode pesquisar na internet e que vai achar, né? Isso, por si só, já denota o quanto ainda temos a caminhar em termos de preservação da vida, né, e da dignidade
de todos os trabalhadores, mas especialmente de alguns segmentos, e no caso aqui do nosso debate, do segmento dos trabalhadores que compõem a comunidade LGBT, né. Então, vamos em frente, temos uma pauta aí para várias vidas, não só para as nossas, né. Henrique, eu te devolvo a palavra e te agradeço a oportunidade. Obrigado, Celeste. Eu que agradeço. Acho que depois desse panorama, né, que você traça para que a gente pense as questões de gênero e de diversidade sexual, né, orientação sexual e identidade de gênero, duas questões ficam muito patentes, eu queria reforçar a partir do que você disse, né, ou seja, essa ideia do capitalismo, essa ideia do colonialismo, essa ideia do heteropatriarcado como categorias importantes de análise para a gente entender o tempo presente, são cada vez mais úteis e elas vão orientar, de fato, as instituições, né? Elas vão orientar as instituições se a gente pensar nas instituições não apenas como misóginas estruturalmente, racistas estruturalmente, mas como LGBTfóbicas estruturalmente, né? Eu acho que esse é um primeiro panorama que a gente tem. Um outro panorama que eu acho que você vai direto ao ponto, né, e eu acho que, efetivamente, tanto o NEP-DH quanto o GEDJUS estão construindo essa perspectiva em direitos humanos por meio das suas pesquisas, é desnudar uma realidade, né, é desnudar algo que já existe, ou tornar evidente algo que já existe estruturalmente, que é o que acontece com a pandemia, né? E, nesse panorama geral, algo que me chama muita atenção é a forma como nós construímos políticas públicas em direitos humanos. Se a gente for analisar até o último vídeo, né, sobre população em situação de rua, né, todos os vídeos que o NEP-DH, inclusive, está passando aqui, né, a possibilidade de inscrição e acesso ao canal do NEP-DH UFRJ, o que a professora Maria Celeste ressalta é a necessidade de construir memórias de políticas públicas em direitos humanos, que está presente aí nos vídeos que têm sido construídos. Todos esses vídeos, né, eles ressaltam a necessidade de pensar em termos de dados, né, ou seja, nós construímos políticas públicas a partir da produção de dados. Se não existem dados, né, se não são produzidos dados, efetivamente não há a possibilidade de contabilização, não há possibilidade de visibilização daquela parcela da população, daquele grupo social específico que merece, né, que precisa de uma forma de política pública com o objetivo de intervir na realidade para garantir o acesso a direitos, para garantir o acesso à integralidade de direitos que já são garantidos por lei, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa destacar. E o que acontece com relação às mulheres em situação de violência e a população LGBTI+, durante a pandemia, como a professora Celeste pontuou, é o acirramento de algo que já não existe. Ou seja, não existe estruturalmente e historicamente uma produção de dados sobre a população LGBTI+. O censo do IBGE, por exemplo, não integra, não inclui, né, não incluía historicamente, e não inclui, né, se o censo de fato acontecer, se de fato ele for para frente, não existe ali a previsão de incluir, por exemplo, orientação sexual e identidade de gênero enquanto categorias, né, enquanto na possibilidade das pessoas LGBTI+, se identificarem enquanto tais. E isso é super importante para quê? Para quantificar essa parcela da população. Quantificar no sentido de perceber quanto dessa parcela da população, de fato, existe por amostragem e, nessa perspectiva, produzir políticas públicas, né? Ou seja, não existe essa possibilidade. E não existe, por exemplo, também, sequer a quantificação de violência contra essa parcela da população. Não existe a quantificação estatal de estudantes LGBTI+, no sentido de produzir políticas públicas de educação, de combate ao bullying escolar, para manutenção de estudantes, de adolescentes LGBTI+, no sistema educacional brasileiro, porque muitos saem por conta do bullying LGBTI-fóbico que sofrem. Ou seja, essa falta de dados, ela impossibilita, de fato, uma visibilidade. E o que vem se construindo, né? A partir de ações dos movimentos sociais, na ausência de políticas públicas específicas, sobretudo a partir de 2016,
os movimentos sociais, lá desde a década de 80, com o Grupo Gay da Bahia, e na última década com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, têm estabelecido metodologias próprias para quantificação de violência cometida contra a população LGBTI+. E aí tem um dado importante para a gente pensar, né? De cada 10 a 12, entre 10 a 12 ou 16 horas, uma pessoa LGBTI+, no Brasil sofre algum tipo de violência, seja ela uma violência verbal, simbólica, ou uma violência física que culmine com a morte especificamente. A gente viu o que aconteceu nas últimas semanas, né? A agressão contra travestis e transexuais no Recife, que vem sofrendo um escalonamento absurdo, né? E o que é comum, né, com relação à população LGBTI+, e tanto os relatórios do Grupo Gay da Bahia, quanto da ANTRA, e também da Transgender Europe, que é uma organização não governamental europeia, que estabelece essa quantificação e aponta que o Brasil é o país que mais mata pessoas travestis e transexuais no mundo. Algo que é comum nesses relatórios, que são recolhidos por meio de denúncias, boletins de ocorrência, informações em jornais, em redes sociais, enfim, os crimes cometidos com requintes de crueldade, ou seja, crimes de ódio que são cometidos a partir da identificação daquela pessoa como alguém que integra o grupo social LGBTI+, ou seja, crimes cometidos em razão da orientação sexual e da identidade de gênero. Então, isso é muito importante ressaltar. Na medida em que não existe uma quantificação desses dados oficial, né, de alguma forma, né, os governos de ocasião, os governos de vez, né, ao não constituírem essa como uma política de Estado, né, como nós tivemos, né, a partir do segundo governo Fernando Henrique Cardoso até o governo Dilma Rousseff, a construção, a inclusão do segundo PNDH até o Programa Brasil Sem Homofobia, a inclusão dessa pauta temática como objeto de políticas públicas, se essa temática não tem uma continuidade, efetivamente, existe uma invisibilização dessa parcela da população. Então, existe um movimento, que é o movimento da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, e que, para nós, que estudamos políticas públicas em direitos humanos, nos interessa muito, que é justamente essa reação dos movimentos sociais da sociedade civil, apresentando esses dados. Então, há uma pesquisa muito interessante, que eu queria comentar ela brevemente, né, que é o Vote LGBT, né, vocês podem acessar o votelgbt.org, né, que é uma pesquisa que foi realizada durante a pandemia, em 2020 e 2021, e no relatório de 2021, essa pesquisa aponta que os 3 maiores impactos da pandemia na população LGBTI+, foram, primeiro, o agravamento da vulnerabilidade financeira dessa parcela da população, né? Em segundo ponto, uma piora da saúde mental e afastamento da rede de apoio, e terceiro, uma insatisfação acentuada com o governo, né? Em relação a 2020, isso é muito interessante, né? O que muda, né, de 2020 para 2021 é que, em perspectiva comparada, 6 em cada 10 pessoas LGBTI+, tiveram diminuição da renda ou ficaram sem renda por causa da pandemia, né? 6 em cada 10 pessoas dos desempregados LGBTI+, já estão sem trabalho há 1 ano ou mais. 4 em cada 10 pessoas LGBTI+, e 6 em cada 10 pessoas trans não conseguiriam sobreviver sem renda por mais de um mês, caso percam a sua fonte de renda no dia seguinte à resposta da pesquisa, né? E um outro dado, nesse contexto do que a professora Maria Celeste pontuou, né, é que pessoas trans, mulheres, pessoas negras e de classe baixa, né, sofrem mais em todas as esferas, começando pelo acesso ao trabalho, né? Então, se a gente tem, de acordo com o IBGE, uma taxa de desemprego que corresponde a 14,7% no primeiro trimestre de 2021, né? Isso para a população geral. Para a população LGBTI+, essa taxa vai para 17,5%, né? E no caso das pessoas trans, né, a falta de acesso a oportunidades é mais profunda, ou seja, ter o trabalho sexual como única alternativa é uma realidade para muitas delas. E o que a gente quer discutir aqui? A gente não quer moralizar o trabalho sexual. O que a gente quer discutir é a falta de acesso a oportunidades, né? E nesse ponto especificamente, essa pesquisa evidencia mais isso, né? Ou seja,
as consequências da falta de renda para as pessoas LGBTI+, elas se relacionam imediatamente com insegurança alimentar, né? Ou seja, 4 em cada 10 pessoas vivem em domicílios com insegurança alimentar. Se a gente pensa em pessoas trans, né, esse número sobe para 56,82%. Então, segurança alimentar é uma consequência. Uma outra consequência que pouco se discute quando a gente pensa em perspectiva de gênero ampliada é a pobreza menstrual, que aparece no questionário, né? Ou seja, a dificuldade ou acesso ou ausência de acesso a produtos de higiene, né? 1 em cada 10 pessoas apontaram que é comum faltar ou que é preciso deixar de comprar outros itens para comprar absorventes, né? E a dependência financeira, que é um outro item, né? Ou seja, essa pesquisa organizada pela sociedade civil, ela aponta a necessidade cada vez mais de discutir políticas públicas nesse sentido no âmbito do Estado, ou seja, discutir no âmbito do governo federal, por meio do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, políticas públicas nesse sentido, que começam pela contabilização de dados. Se isso não acontece, né, e eu acho que esse é um ponto importante para a gente refletir, né, e eu volto um pouco no que a professora Maria Celeste pontuou, a consequência imediata disso é a tradição judicializante no Brasil, ou seja, a judicialização a todo tempo dos direitos sociais. Se a gente analisa, né, esse ano, em 2021, completa 10 anos do reconhecimento da união estável pelo Supremo Tribunal Federal. De 2011 até 2021, todos os direitos relacionados à população LGBTI+, foram garantidos via judicialização. Ou seja, possibilidade de adoção de crianças, união estável entre pessoas do mesmo sexo, possibilidade de conversão dessa união estável em casamento, né? Adoção de crianças que eu já mencionei, possibilidade de uso de banheiros, reconhecimento, a modificação do nome e sexo, gênero no registro civil, sem a necessidade de realização de cirurgia. Tudo isso que poderia ser feito via poder legislativo, aí por isso que eu falo em déficit democrático, foi feito via judicialização, foi feito via pessoas que não são eleitas pela maioria da população. Isso aponta imediatamente para uma subrepresentatividade. A gente vê agora sendo discutido no Poder Legislativo a possibilidade de aprovação do distritão, né? O que é o distritão? O distritão é a possibilidade de eleição, né, ou de acesso ao Poder Legislativo somente das candidaturas mais votadas. Isso vai fazer com que os partidos políticos percam importância e as pessoas que sejam, entre aspas, mais famosas consigam ser eleitas. Então, vai valer muito menos a proposta e os ideais, né, e a possibilidade de construção de políticas públicas, muito menos vale isso do que a própria imagem da pessoa. Isso enfraquece a democracia, isso enfraquece os partidos políticos, isso enfraquece as propostas, isso enfraquece o diálogo, que é próprio da democracia, né? Nesse sentido, todo esse processo de judicialização se comunica com o que acontece no período pós-redemocratização. Em 85, temos o início aí, né, de um processo, de uma apresentação de projetos legislativos, que foi, que inclusive eu trago na pesquisa orientada pela professora Maria Celeste, né, na minha dissertação de mestrado no NEP-DH, que foi um projeto de lei do deputado Bocaiúva Cunha, a respeito da descriminalização das cirurgias de transgenitalização. Depois desse projeto, temos diversos projetos, né, que vão sendo apresentados, mas porque não são aprovados, eles precisam ser arquivados e são desarquivados na legislatura seguinte por iniciativa de alguma deputada ou deputado, coisa que não acontece, né? Então, desde 85, 88, com a nova Constituição, até o presente momento, nós não temos sequer uma única lei aprovada. O que nós temos de garantias de direitos são políticas públicas construídas a partir do diálogo com os movimentos sociais no âmbito do Poder Executivo e junto ao Poder Judiciário por meio da judicialização, né? E eu acho que esse dado é importante porque ele aponta imediatamente para o que a gente vive na pandemia. A pandemia, ela, de fato, sublinha, né, algo que já é comum com relação à população LGBTI+, que é a precarização, que é a invisibilização, que é a impossibilidade de vivência de direitos,
que é a impossibilidade de concretização e realização desses direitos por meio da adoção de uma lei específica, né? Esses dados do Vote LGBT, né, como eu já mencionei, é só acessar o Vote LGBT, salvoengano.org.br, eles apontam para justamente a necessidade de produção de dados, né? Essa semana, a partir do que a professora Maria Celeste também, eu acho importante fazer essa menção, né, nós tivemos a divulgação da cartilha do Manual de Operações Valéria Rodrigues, que é um trabalho conjunto, né, da Inspeção do Trabalho, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, da Procuradoria da República, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho, que é o Manual de Operações Valéria Rodrigues, que está relacionado efetivamente à proteção e atendimento a travestis e transexuais, no sentido de promover a garantia de direitos humanos, ou seja, é um manual específico para a operação de proteção e atendimento a travestis e transexuais em situação de trabalho análogo de escravo. É uma cartilha muito importante porque ela consolida alguns conceitos como identidade de gênero e orientação sexual, né? O que significa nome social, o que significa, como é que a gente define pessoas trans, como é que a gente pode pensar pessoas trans, né? Como é que a gente pode pensar a transfobia, os marcos legais existentes, né? E esses marcos legais conectados ao trabalho sexual, ao tráfico de pessoas, ao trabalho análogo ao escravo, ao trabalho decente, né? Pensando isso nessa chave das pessoas travestis e transexuais, e a forma, né, como as pessoas travestis e transexuais devem ser tratadas, devem ser acolhidas numa operação, né, de deflagração de trabalho escravo. E isso é muito importante, ou seja, porque muitas pessoas nessa situação deixavam de ser protegidas, deixavam de ser acolhidas e, portanto, deixavam de ter aquele trabalho ali, aquela situação de trabalho análogo escravo reconhecidas, pela falta de acolhida inicial, né, pela falta de planejamento a partir das denúncias recebidas e pela falta de acompanhamento posterior, né? Então, isso significa, essa cartilha, por mais simples que ela seja, ela significa uma intervenção a partir de instituições da sociedade civil, de instituições públicas, efetivamente, muito importante para o reconhecimento desses direitos. Se a gente pensa, como a professora Maria Celeste traz, nessa chave do capitalismo, do colonialismo e do heteropatriarcado, esses conceitos, eles se traduzem pela forma como os direitos são reconhecidos e são garantidos socialmente. Ou seja, a partir da forma como esses conceitos são garantidos, seja por meio de lei, seja por meio de judicialização, a gente consegue observar ou a gente consegue construir ferramentas analíticas e conceituais para pensar de que forma esses conceitos operam na sociedade, né? E esses conceitos se vinculam imediatamente, e eu acho que inexoravelmente, à questão da orientação sexual e à questão da identidade de gênero. Ainda não vivemos plenamente, né, por mais que a Organização das Nações Unidas, por exemplo, e a Organização dos Estados Americanos disponibilizem resoluções reconhecendo esses direitos, disponibilizem por meio do UNICEF, por meio do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né, por meio de diversas instâncias, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, por meio da disponibilização nesse corpo organizacional dessas organizações internacionais, de formas de reconhecimento, ainda que não seja por tratado internacional, esse reconhecimento de direitos não foi internalizado no nosso país, não foi internalizado no Brasil. E, nesse sentido, né, na pandemia, essas situações tendem a se agravar. E aí eu tomo de empréstimo uma perspectiva que é discutida até a própria professora Cristiane Brandão, da UFRJ, e que também é professora do NEP-DH, né, do mestrado. Ela faz essa análise, e eu acho essa análise importante para a gente pensar na perspectiva das pessoas LGBTI+. O que a pandemia evidencia é que muitas dessas pessoas, elas passam efetivamente a conviver com o agressor, né? As mulheres que sofrem violência doméstica, e também, né,
por conta de orientação sexual e identidade de gênero, muitas pessoas passam a viver violência porque convivem com os agressores. A partir desses dados que o Vote LGBT traz, né, essa falta de independência financeira faz com que muitas pessoas LGBTI+, continuem morando com seus parentes. Então, o que a gente observa imediatamente? Pessoas LGBTI+, idosas tendo que voltar para o armário, né, porque muitas vezes convivem com parentes LGBTI-fóbicos, dos quais dependem. Muitas pessoas, por conta dessa dependência financeira, não têm a possibilidade de viver plenamente a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero, porque convivem com parentes, né, com pais e mães, ou mesmo pessoas ascendentes das quais dependem financeiramente, e que são pessoas agressoras, são potenciais agressores, são pessoas que agridem por conta dessa externalização, dessa identidade de gênero vivida ou percebida, né? E, nesse sentido, essa situação se agrava com a pandemia. Era uma situação que era vivida, né, numa dita, entre aspas, normalidade pré-pandêmica, e que, durante o período de pandemia, ela se acirra. Nesse sentido, essa situação, quando a gente pensa na chave do trabalho, né, não apenas do que existe de regulação trabalhista, de direitos trabalhistas, mas, sobretudo, quando a gente pensa no acesso ao trabalho, né, se a gente for pensar em termos básicos, o acesso ao trabalho se tornou muito mais difícil. E por que se tornou muito mais difícil? Porque, efetivamente, o que vem se observando é a dificuldade ou a impossibilidade das pessoas travestis e transexuais, por exemplo, terem seu nome e o sexo, gênero retificados de forma eficaz. É preciso, portanto, um estudo, é preciso uma ação governamental para além do que existe na sociedade para pensar quantitativamente quais seriam as ações que os poderes públicos podem tomar para facilitar a retificação do nome, sexo, gênero de pessoas travestis e transexuais que assim o desejarem. Porque é preciso a conscientização desse direito, é preciso construir canais para que essas pessoas possam facilmente desfrutar um direito que já é garantido à maioria da população. Porque, senão, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela se torna letra morta, né? Ela não se torna efetivamente um instrumento de igualdade social e de acesso a direitos. E esse é um outro elemento que a pandemia vai trazer, né? Ou seja, essa impossibilidade de reconhecimento, de exercício desse direito, faz com que muitas pessoas não consigam retificar seu nome, sexo, gênero, e que, portanto, né, não sejam contratadas ou contratados por empresas, por profissionais, muitas vezes, em razão de uma LGBTI-fobia velada. Se eu percebo que uma pessoa, né, na sua aparência, a partir de uma perspectiva binária de sexo, gênero, né, de definição do que é masculino e feminino, se alguém tem uma aparência masculina, se apresenta como homem, mas tem um nome feminino, ou o contrário, muitas vezes pode ser dito a essa pessoa, não há vagas, né, ou não temos vagas disponíveis, mas imediatamente outra pessoa é contratada. O que está velado, né, o que está escondido é uma LGBTfobia, uma transfobia, efetivamente, né? E aí cabe, portanto, né, papel do Estado, que tem previsão constitucional, inclusive, garantir a igualdade, garantir o acesso pleno a direitos, né? E, nesse sentido, nós vivemos um tensionamento que está relacionado a déficit democrático, né? Um tensionamento que está relacionado a essa subrepresentatividade das pessoas LGBTI+, no Congresso Nacional. Em contrapartida, vivemos, né, a cada ano, a violência cometida contra a população LGBTI+, aumenta, e a ausência de dados produzidos pelos poderes públicos. Porque se existe, de fato, um comprometimento dos poderes públicos em produzir dados, isso ocasiona, né, isso leva à visibilidade dessa parcela da população e, portanto, à necessidade de produção de políticas públicas para intervenção social, justamente para quê? Para garantir aqueles direitos que não são garantidos por lei ou que já foram garantidos
pelo Poder Judiciário, para a necessidade de construir políticas específicas de acesso ao pleno trabalho, de acesso ao pleno emprego. E aí eu volto ao que eu havia mencionado anteriormente. A prostituição, portanto, ela deixa de ser a única alternativa, na medida em que existe o acesso a outras possibilidades de inserção profissional. Se a gente analisa, por exemplo, e os próprios dados da ANTRA corroboram o que eu estou afirmando, né? Se a gente analisa o índice de evasão escolar, que foi, inclusive, né, um dos elementos que orientou a criação do programa do programa Escola Sem Homofobia, que não foi aprovado, né, efetivamente por uma LGBTfobia institucional, né, o Escola Sem Homofobia ele tinha por objetivo capacitar professoras e professores para lidar com o bullying escolar. Mas o objetivo também, que estava ali naquele programa, era justamente evitar o bullying escolar para que a evasão escolar diminuísse. Porque existe, em função do bullying LGBT-fóbico, a evasão escolar de pessoas não binárias, de pessoas identificadas como gays, de pessoas identificadas como lésbicas, como intersexo, como travestis, como transexuais. O próprio relatório da ANTRA, anualmente, aponta que o índice de evasão escolar é altíssimo. Ou seja, é necessário políticas públicas para intervir naquela realidade e garantir que as pessoas LGBTI+, tenham igualdade de oportunidades a começar no acesso à educação. Isso significa também o quê? A construção institucional, o comprometimento institucional das instituições também de ensino superior com cotas para pessoas travestis e transexuais, no sentido de intervir na realidade de forma a permitir o acesso a essas pessoas ao ensino superior, né? E isso se comunica com o que a gente vive na pandemia. Na medida em que essas políticas não são realidade no período pré-pandêmico, a realidade de impossibilidade de vivência de direitos dessa parcela da população, ela aumenta exponencialmente. Os dados que eu comentei aqui do voto LGBT só corroboram essas afirmativas. Então, é preciso, portanto, né, para pensar, né, mais uma vez, aí eu volto também a alguns pontos que a professora Maria Celeste trouxe, é preciso pensar nessa chave interseccional. Ou seja, é preciso pensar a diversidade sexual e de gênero com as formas de precarização das relações de trabalho que já se encontram instaladas no nosso país. Ou seja, os trabalhos de plataforma, né, a precarização, né, dos trabalhos via plataforma. Se uma pessoa negra e transexual trabalha como entregadora ou entregador de produtos, né, via aplicativos, essa pessoa ela sofre um sem número de opressões, né, em função da sua classe social, em função da sua raça, em função da sua orientação sexual e identidade de gênero. Ou seja, o que o atual sistema, né, e a forma como a economia e as relações de trabalho se organizam acabam por acirrar, né, algumas categorias no sentido de ampliar essa desvantagem social, no sentido de ampliar esse sofrimento. Wendy Brown, no Ruínas do Neoliberalismo, ela justamente apresenta, né, essas reflexões para pensar de que forma o neoliberalismo, né, se conecta efetivamente com a redução imediata do papel do Estado, e aí é preciso lembrar das políticas neoliberais, do receituário neoliberal de Ronald Reagan e de Margaret Thatcher, que influenciaram as políticas, sobretudo na América Latina, né, e pensar de que forma isso se conecta com uma moralização, efetivamente, das orientações sexuais e identidades de gênero, na medida em que uma redução do Estado na economia, por exemplo, significa também uma redução do Estado na produção de políticas públicas de reconhecimento da população LGBT+. É preciso pensar, né, eu proponho que a gente faça essa reflexão a partir do que o Andy Brown traz nas ruínas do neoliberalismo. Ou seja, o que ela propõe? Se a gente tem a passagem, né, de uma perspectiva do estado de bem-estar social
que implica a reflexão sobre sociedade, né, sobre construção coletiva, sobre reconhecimento da diversidade como uma tarefa do Estado e, portanto, produção de políticas públicas em direitos humanos nesse sentido, o que a gente vem observando com o acirramento do neoliberalismo é essa passagem de uma sociedade que passa a ser pensada de forma coletiva para processos de individualização. Seja o seu empreendedor, empreenda, construa a sua própria riqueza. E, nesse sentido, o Estado deixa de realizar intervenções em políticas públicas para garantir, né, o acesso a pessoas que se encontram em desvantagem social, para se tornar apenas um mero espectador, ou atender a outros interesses, de fato, que é o que a gente observa, a entender interesses de grandes conglomerados empresariais. Não espanta que o Estado interventor ele se manifeste para produzir privatizações, para vender o que é público, para negociar aquilo que beneficia todas e todos, né? Cada vez mais, essa passagem de um estado de bem-estar social para um estado neoliberal produz esse deslocamento da riqueza de todos e do benefício de todos para a riqueza e para o benefício de alguns, sobre o manto do empreendedorismo, sobre o manto do estímulo à produção individual, sobre o manto da possibilidade dentro do sistema capitalista, que é apregoada pelo neoliberalismo, de satisfação do indivíduo, de satisfação das necessidades individuais. E aí eu queria convidar a professora Maria Celeste para fazer algumas reflexões, para complementar essas reflexões nesse sentido, porque eu acho que, inevitavelmente, né, nos próximos anos, nas próximas décadas, né, o que a gente vai observar é a ampliação, o acirramento dessas relações do que a gente tem observado na pandemia, né? Minha fala aqui não tem nenhum objetivo de apresentar uma perspectiva pessimista, mas é, sobretudo, para pensar o cenário em que nós vivemos, né? Numa perspectiva de trabalho, de diversidade e de população LGBTI+, e quais são as estratégias, né? E eu acho que esse é um ponto importante, quais são as estratégias possíveis para superar, né, essas situações de precarização que, para a população LGBTI+, são percebidas de forma mais violenta, são percebidas de forma mais acirrada, são percebidas de forma a desconstituir, sobretudo, aqueles direitos, aqueles parcos direitos já existentes, né? E eu acho que a situação de pandemia, sobretudo para a população LGBTI+, por mais que nós tenhamos uma imunização coletiva, por mais que nós tenhamos uma situação em que as pessoas, de fato, voltem à normalidade, é preciso pensar como a população LGBTI+, como as mulheres, pensando, mais uma vez, gênero de forma ampliada, vão vivenciar esse cenário pós-pandêmico. Qual será o cenário mundial pós-pandêmico a partir da reflexão sobre as políticas neoliberais e neoliberalizantes? Qual é o mundo que a gente vai encontrar? Essa perspectiva ela precisa ser discutida no diálogo da academia com a sociedade, na medida em que é a partir desse diálogo que, de fato, numa perspectiva utópica, nós nos permitimos construir novas proposições. Nós nos permitimos pensar novas políticas públicas. Nós nos permitimos pensar políticas públicas em direitos humanos que considerem aqueles sujeitos que foram deixados efetivamente nas ruínas do neoliberalismo. Aqueles sujeitos que não se encontram nas categorias do empreendedorismo, nas categorias dos direitos plenamente vivenciados, né? Bauman vai trazer essas reflexões de forma muito contundente quando a gente pensa naquelas pessoas que não vão ser absorvidas pelo mercado de trabalho. E por que essas pessoas não vão ser absorvidas pelo mercado de trabalho? Não apenas porque aquelas pessoas não têm uma qualificação específica,
mas porque o mercado de trabalho vai se construindo paulatinamente, né, pensando com Eric Hobsbawm, desde os primórdios da Revolução Industrial até o presente momento, o mercado de trabalho vai se construindo paulatinamente para não absorver a todas as pessoas. E aí, nesse sentido, pensar sobre essas políticas públicas significa pensar sobre o Estado que nós queremos, significa pensar sobre a sociedade que nós queremos. Nesse cenário, o trabalho o trabalho enquanto categoria conceitual é fundamental, porque é a partir do trabalho, é a partir das reflexões sobre possibilidades de inserção ou não, e de que forma o trabalho possibilita a integração plena das pessoas, é que nós conseguimos construir essa relação com o Estado. Essa perspectiva do capitalismo aliado ao colonialismo, e, portanto, também ao heteropatriarcado, nos permite pensar, e eu acho que também é uma outra proposição que a gente pode trazer aqui, de que forma nós podemos descolonizar sexo e gênero, de que forma nós podemos descolonizar a orientação sexual e identidade de gênero, de que forma nós podemos descolonizar as nossas políticas públicas, para justamente incluir aquelas pessoas que não se encontram dentro de categorias binárias, para incluir aquelas pessoas que não se encontram dentro daquilo que é a chave dentro de políticas de reconhecimento para a garantia de direitos, para a garantia de reconhecimento, e que, portanto, é preciso pensar nisso. Quando eu trago aqui para reflexão essa cartilha Valéria Rodrigues, que é uma cartilha muito importante, né, para pensar a inclusão de pessoas travestis e transexuais nas operações de trabalho, de resgate de trabalho escravo contemporâneo, essa cartilha evidencia o papel que as instituições têm de intervenção na sociedade, de criação de novas realidades, de criação de novas possibilidades de conhecimento, de concretização de direitos, né? Valéria Rodrigues é uma grande ativista, né, que faleceu recentemente por conta de Covid, né? Valéria foi uma pessoa fundamental na Operação Fada Madrinha, né, que foi realizada em agosto de 2018 em Franca, em São Paulo, e na Operação Cinderela, que aconteceu em 2019 em Ribeirão Preto, né? A partir da presença da Valéria, né, enquanto mulher trans, junto, né, com as instituições, junto com a OIT, com o Ministério Público do Trabalho, com a Polícia Federal, né, a partir da presença dela, foi possível libertar 73 vítimas, né? A Valéria, posteriormente, ela vai trabalhar na Organização Internacional do Trabalho, né, e depois trabalha, né, no estabelecimento de uma casa de passagem para vítimas, né? A presença da Valéria enquanto travesti, né, e ativista LGBTI+, e direitos humanos, ela foi fundamental para que aquelas pessoas travestis e transexuais que estavam em situação de trabalho análogo de escravo, né, se identificassem numa situação de precarização de direitos. Foi a partir da presença da Valéria, por exemplo, que dá nome à cartilha, portanto, que essas pessoas puderam ser acolhidas. Porque muitas vezes, né, o que acontecia? É importante a gente discutir isso também, né? Isso certamente com a pandemia aumentou. Pessoas travestis e transexuais que estavam em situações análogas ao trabalho escravo, simplesmente pelo fato de terem um teto e de terem alimentação, por mais precária que fosse, essas pessoas, elas, de fato, elas preferiam, muitas vezes, né, para elas era melhor ficar naquela situação, porque elas imaginavam que elas poderiam estar numa situação sem teto, né, e sem alimento. E não havia, portanto, né, um trabalho especializado para dizer o seguinte: olha, a gente precisa tirar você daqui, porque aqui você está sofrendo, a gente precisa te oferecer algo melhor. Sequer havia uma sensibilização nesse sentido. Então, a presença da Valéria e a construção dessa cartilha, ela, de fato, ela toca num ponto fundamental, que é o acolhimento às pessoas LGBTI+, em situação de privação de direitos, em situação de trabalho análogo ao de escravo. E, nesse sentido, essa intervenção se torna fundamental. Essa intervenção, ela se torna
um elemento político, mas um elemento social também para garantia de direitos. O que eu acho que é importante pensar é quais são os diálogos possíveis num período, por exemplo, pós-pandêmico, dos movimentos sociais com os poderes públicos, no sentido de garantia de direitos. Para esses diálogos possíveis, o que eu proponho? Primeiro, discutir a produção de dados. Discutir a produção de dados para a produção de políticas públicas, né? Discutir a produção de dados para a visibilização dessa parcela da população. Segundo, discutir, a partir dessa produção de dados, uma uniformização das políticas públicas, tanto numa perspectiva federal, quanto numa perspectiva estadual e municipal, né, no sentido de garantir políticas públicas permanentes, que se opõem imediatamente à judicialização. E de onde vem esse diagnóstico? De onde esse diagnóstico parte? Esse diagnóstico parte, por exemplo, a partir desses dados que são apresentados pelo Vote LGBT. Ou seja, os dados são produzidos pelos movimentos sociais e pela sociedade civil, mas indicam necessariamente a necessidade de produção de políticas públicas pelos poderes públicos. Então, a professora Celeste já está de volta, eu queria fazer uma reflexão conjunta aqui com ela a partir do que foi discutido. Que desafio, hein, Henrique? Porque você percorreu por quase todas as situações aqui já pontuadas anteriormente, foi muito além, como sempre, né? Então, brilhante explanação. De fato, Henrique, eu concordo com você que a produção de dados ela é urgente, necessária e fundamental para que a gente tenha consistência na formulação da política, né? Entretanto, me parece que esse é um caminho que vamos levar algum tempo ainda para conseguir percorrer com a qualidade necessária, né? Haja visto esse movimento da judicialização, né? E que o próprio judiciário, como aqui já comentamos, né? Ele não produz os dados reais, porque o judiciário não dá notícia dos crimes que são praticados em face dos trabalhadores que compõem o segmento LGBTQIA+. Então, se dentro das institucionalidades formais nós não temos a produção dos dados fidedignos, quanto mais relativamente à sociedade civil, que não tem mecanismos, estratégias suficientes para a produção desses dados fidedignos. Então, de fato, sem o censo, sem elementos que incorporem, né, que deem, como um colega nosso, que, aliás, é que está nos prestigiando, o Cunca, né? Ele fala muito na corporificação, né? Então, a corporificação é fundamental para que a gente possa trabalhar a categoria de representação, né? Então, como é que a gente vai ter representação se a gente não tem a corporificação realmente do contexto nacional? Então, a gente tem dados, como você trouxe da ANTRA, a gente tem dados internacionais, né, que olham para o Brasil e conseguem mensurar alguma coisa, né? E temos dados de segmentos de pesquisa como o nosso, né, que faz um levantamento, mas ainda assim são insuficientes. Então, como gerarmos, né, políticas públicas que tenham uma eficácia, que tenham uma efetividade no atendimento do segmento específico, né? Então, é um caminho a percorrer e é um desafio, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, nós ainda temos uma cultura aqui no Brasil de recurso ao judiciário. E aí, recurso não é só no sentido estrito, né, de entrar com uma medida recursal num processo específico. É a via do judiciário como, né, a salvaguarda do mundo. Eu vou botar o direito no colo do juiz, o Estado juiz vai me dar a tutela e vai se realizar a justiça, né? Isso é um ideário que realmente precisa ser superado, né? Nós estamos vendo que, no próprio julgamento aqui pelo Supremo Tribunal Federal, né, que, aliás, tem cumprido um papel que não há de ser considerado desprezível na salvaguarda de alguns direitos constitucionais nesse momento em que nos encontramos no Brasil, né, em face de todos os retrocessos vividos aí nesses últimos anos. Então, realmente, o judiciário
aí entendido o Supremo Tribunal Federal como Corte Constitucional, tem sido um anteparo, mas não pode ser visto como uma tábua de salvação para toda e qualquer postulação de segmentos da sociedade que necessitam a realização de determinadas políticas públicas. Então, não se pode ficar investindo e pautando nessa judicialização, né, extrema, até porque os erros também no âmbito do judiciário são astronômicos e desastrosos. Haja vista o lawfare que nós acabamos de presenciar em todo o processo da Lava Jato, né, e relativamente ao ex-presidente Lula também, enfim, né, e quantos manejos processuais impróprios, inexistentes até no cenário da nossa normatividade, foram praticados nesse país, né? O descalabro da legislação conquistada. Então, assim, o próprio judiciário tem que ser revisitado e muito, né, com relação à sua compreensão que há de transcender a legalidade, o princípio da legalidade e as normas já postas ou as novas a serem produzidas. E aí, especificamente, com relação à homofobia. Né? Então, assim, o caso da homofobia é um caso que ainda precisa ser muito estudado, né? Essa lente do Judiciário Nacional e como ele não alcança, né, o espectro de exclusão a que estão submetidas todas as pessoas que integram esse segmento. E aí, quando a gente fala do trabalho, mais ainda, né? Porque no âmbito do trabalho, veja, para além do déficit democrático, que você muito bem pontuou, né? E esse déficit democrático também é uma categoria a ser muito trabalhada, na medida em que nós tivemos no passado e ainda temos no presente, um Congresso Nacional que não tem uma representatividade ampla. Quantas pessoas da comunidade LGBTQIA+, estão no Congresso Nacional? Quantos trabalhadores rurais? Quantas mulheres? Né? Quantos negros? Né? Nós não temos uma representatividade efetiva da nossa sociedade. Nós temos uma representação do capital, porque mais liberal, né, cis, heteronormativo e branco do que é o nosso Congresso Nacional é impossível. Né? Então, como é que a gente quer também ter uma produção legislativa que seja efetiva quanto à realização das políticas públicas? Não nesse cenário. Esse cenário de representação política precisa ser alterado também. Né? Então, quando nós estamos no registro da estatalidade mexendo com esses poderes, né, você diz, e aí, a administração pública? Bom, a administração pública pode adotar e adota algumas medidas isoladas. Um colega nosso aqui, inclusive, formulou uma questão com relação às cotas na Universidade Pública Federal. Né? Nós, por exemplo, no NEPDH, assumimos esse compromisso e temos cotas para pessoas trans, né? Mas não sem custo. Né? Então, o Murilo Mota, que, aliás, é um pesquisador nosso, um sociólogo e pesquisador nosso lá no NEPDH, né? Ele colocou, nós implementamos cotas para travestis e trans na pós-graduação, para o acesso ao nosso mestrado. Mas que tipo de resistência enfrenta? Inúmeras, internas, no âmbito da administração pública federal também, né? E da sociedade civil, porque nós recebemos, inclusive, medidas judiciais, né, para respondermos judicialmente pelo fato de nós termos privilegiados, termos estabelecido cotas para esse segmento populacional. Né? E haja vista, essa ponderação e essa posição contrária foi realizada por uma pessoa especificamente, mas que era representante de um segmento pentecostal aqui do Rio de Janeiro. Né? Então, nós sofremos também com essas injunções pelo fato de estarmos dando acesso a um únicozinho programa de mestrado que existe numa únicazinha Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, um ente da administração pública pode fazer alguma coisa, mas essa alguma coisa é ínfima, né? E não se traduz numa política pública, né, da envergadura que nós necessitamos. Então, assim, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de uma mobilização muito grande, e eu não vejo outra alternativa senão essa mobilização da sociedade civil, né? E aí, quando você lembra, né, da Valéria e da cartilha que Valéria promoveu, né, e todo o seu ativismo, sem dúvida nenhuma é digno de nota, por quê?
porque foram formulações e proposições, né, e alternativas e estratégias geradas a partir dos destinatários dessa norma, né? Então, assim, os sujeitos concretos se manifestando e buscando, né, alternativas para sobreviver. Quer dizer, é um caminho, mas não é o único caminho, né? E me parece que é um primeiro passo para o caminho. A gente tem muito a trilhar, né? A E tem gente um tem ponto muito a que você caminhar. traz, que eu acho fundamental, né, e eu acho que o NEP-DH cumpre um papel importante nessa perspectiva, que é refletir sobre como as políticas públicas são construídas, né? Ou seja, uma das reflexões também que eu acho que a universidade tem um papel fundamental e o NEP-DH se propõe a isso, também é discutir, né, possibilidades de horizontalização de construção de políticas públicas, possibilidade, de fato, de participação de integrantes dos movimentos sociais na construção daquelas políticas públicas, né, da necessidade de problematizar a representação política, né, num momento em que a gente vive aí, né, Celeste, a criminalização da política, né, quando, na realidade, a política ela faz parte da própria vida, né? Respirar hoje, numa situação de pandemia, é um ato político, é um ato de vida. E é preciso pensar nessa perspectiva, ou seja, de que forma nós podemos pensar a construção de políticas públicas em que, de fato, os destinatários estejam construindo as políticas públicas. Aí, imediatamente, eu penso naqueles conselhos de representação, os conselhos de participação popular, né, como os conselhos de combate à discriminação LGBT, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Específico sobre Gênero, de combate à violência de gênero, que foram tão menosprezados, né, e extintos durante o atual governo. E é preciso construir os canais de fortalecimento entre governo e sociedade, que são os conselhos de políticas públicas. Eles não desempenharam plenamente o seu papel como nós esperávamos, mas a gente tem que pensar e tem que contextualizar esses conselhos na nossa tão jovem democracia, né? Porque pensar, de fato, na construção da democracia significa construir canais de participação popular que vão desde a participação da construção de políticas públicas, e as lives do NEP-DH têm promovido essa reflexão, né? Em que medida aquelas pessoas que participaram da construção de políticas públicas são pessoas que, de fato, são também destinatárias da norma, são pessoas que estão vivenciando a ausência de direitos, né? E, por outro lado, possibilidade, né, não apenas de implementação das políticas públicas, mas de monitoramento dessas políticas públicas. De que forma essas políticas públicas precisam de monitoramento, precisam de orçamento, precisam de investimento dos poderes públicos e precisam, portanto, de um controle social. É preciso, portanto, fortalecer esse canal de diálogo da sociedade com os poderes públicos e, sobretudo, como a gente vem vivenciando, né, pelo que a gente vem discutindo aqui, por meio da academia também, né, no sentido de construir, de pensar esses tensionamentos, de pensar essas construções. Sem dúvida. No NEP-TH nós temos feito um esforço aí de memória, né, para revisitar não só o Programa Nacional de Direitos Humanos, né, o terceiro PNDH, mas também alguns planos nacionais, né, alguns outros programas, enfim, e fomos provocados por uma notícia no início desse ano, né, divulgada pelo governo federal, de que uma comissão estaria se reunindo para, em dezembro próximo, divulgar uma revisão, né, do terceiro PNDH. E aí, cadê os conselhos? Cadê as conferências necessárias, as audiências públicas, a oitiva da sociedade, dos interessados? Onde é que fica isso, né? Revisionismo de gabinete, como assim? É assim que a gente constrói uma política de Estado? É assim que se, né, que se constrói uma política pública? Como? Né? Não é aceitável isso, né? Não é minimamente aceitável. Então, não se conhece a história, não se conhece procedimentos, né? Não se conhece e se faz tábula rasa. E isso não pode ser acatado como normal, como natural. Então, a academia cumpre um papel, sim, né, de educação em direitos humanos, educação em políticas públicas, né, para resgatar um pouquinho dessa memória, dos seus protagonistas e mostrar como é que a gente veio trabalhando, né, historicamente falando, para
chegar até esse momento esse que não tem sido dos mais felizes para as nossas pautas, né? Mas não há mal que sempre dure, né? Celeste, tem algo importante também, a partir do que o professor Cunca pontuou, mandar um abraço para ele também, para a professora Lívia, que se manifestaram no chat, para o Murilo. Há um ponto importante, né? Na perspectiva da necropolítica, né, e você mencionava isso também, essa necropolítica que vai se estabelecendo, e tomando por empréstimo aí o termo necropolítica do Achille Mbembe em necropolítica no texto dele, né, que eu acho que não se limita a pensar a ocupação da Palestina, eu acho que ela pode se ampliar para outras perspectivas. O que a gente vê com relação à população LGBTI+, e aos direitos humanos de forma geral, é não somente a ausência de produção de dados, né, relativa a essa população, seja a quantificação ou seja mesmo a própria quantificação da violência, mas, sobretudo, o rompimento desses canais de participação, né? Então, quando uma situação como essa se torna rotineira, como você mencionou, né, ou seja, a ausência de uma audiência pública para debater, né, uma política pública que vai atingir a todas e todos, né, o rompimento, né, institucional, unilateral, dos conselhos de participação popular, que se conectavam, de fato, com as conferências de políticas públicas, que foram um grande momento da nossa história democrática, né? As conferências de políticas públicas em âmbito municipal, estadual e no âmbito federal foram responsáveis, por exemplo, né, para que a gente produzisse, na primeira década dos anos 2000, para que a gente mudasse a sigla GLBT para LGBT, no sentido de dar maior visibilidade às lésbicas. Isso foi uma conquista da Conferência LGBT, da Conferência Nacional LGBT. Era para ter sido realizada uma conferência em 2019 e não foi. Então, a gente também não está falando só de pandemia, a gente está falando, de fato, como um projeto necropolítico, né, que visa invisibilizar essa parcela da população por meio da ausência do diálogo, que é próprio da democracia. A democracia, ela se estabelece por meio do debate com o contraditório, com as opiniões divergentes, né? E é a partir das opiniões divergentes que se constrói o consenso possível, né? O que a gente tem de direitos humanos, a gente pode até criticar a perspectiva universal, né? Esse sujeito universal dos direitos humanos que vem sendo objeto aí da teoria crítica dos direitos humanos com Herrera Flores, com Boaventura, etc. Mas aquilo que foi construído é um consenso. E, a partir do consenso, nós vamos construindo as nossas interpretações. Isso é o que vem sendo construído em termos de direitos humanos, né? E é justamente isso que vem sendo atacado. O consenso vem sendo atacado, né? O consenso. O que a gente tem no parlamento é algo talvez muito mais sintomático e muito mais problemático, né? Que é a impossibilidade do consenso por ausência de representação. Nós não temos consenso porque não há representação. Não há um quantitativo suficiente, por exemplo, para discutir as questões relativas a gênero, a discutir feminicídio, a discutir racismo, a discutir os direitos da população LGBTI+. Então, é esse déficit democrático que está na própria raiz do ataque à democracia, que se combina de forma muito nefasta, né, com essa chave do neoliberalismo, no que a gente vem observando aí, a gente denomina como necropolítica, né? Exato. E essa sua fala me fez lembrar também uma produção já antiga até do professor Canutilho, né? Constitucionalista já aposentado lá da Universidade de Coimbra e fundador lá do Instituto de Direitos Humanos, né? Um dos fundadores. O professor Canutilho ele tem um texto, eu acho que é acessível até via internet, né? Em que ele discute Estado, direito e democracia, né? E ele mostra que nem todo Estado de direito é democrático, né? Haja vista aí o Estado nazista, né? Com toda uma construção jurídica, né? Com relação à exceção, e também mostra que nem todo Estado que chama para si a nomenclatura de democrático é tão democrático assim e viabiliza o exercício de direitos, né? Então, assim, nós estamos, acho que, no pior dos mundos, que nós somos um Estado que não é plenamente nem democrático nem de direito, né? Essa plenitude, claro, que é um ideário também, né? Mas a gente não está nem próximo
do desejável, não só na letra da lei, né, mas para muito além disso, considerada a dignidade mínima, né, um estándar mínimo aos nossos humanos. Né. Antes mesmo da gente iniciar essa live, a gente vinha falando, por exemplo, da qualidade alimentar, né, dos países periféricos, entre eles do Brasil. Né. Então, se a gente não come bem, né, não temos aí a tranquilidade de estar com alimentos de qualidade, né, à nossa mesa, nem orgânicos, que não são acessíveis a todos, né? Consequentemente, nós temos uma expectativa de vida mais baixa, um adoecimento exponencial, né? E a indústria farmacológica adora, né? Assim como os venenos a que estamos submetidos, né? Então, recentemente eu ouvi uma charge, né, da Bayer de braço dado, né, com, com outra indústria farmacológica, né, no sentido de que um era a Branca de Neve e outra a bruxa. Um fornece veneno, o outro fornece, né, a solução de ressuscitação ou de vida. Né? E nessas representações todas, nessas dificuldades de realização da vida, né, nós não estamos dissociados dessa chave do capitalismo e do trabalho. Né? Então, é muito importante estar fazendo essa vinculação e mostrar que o segmento da população LGBT está atravessado por todas essas questões sexistas, né, que envolvem a chave de dominação, que também vai estar informando o sistema como um todo. Né? Então, essa é um exercício necessário, né, e recomendável para que a gente tenha lentes, não só para os casos concretos no microcosmos, como tenhamos umas lentes mais ampliadas e consigamos fazer uma crítica mais efetiva a essa estatalidade posta. Né? Então, o caminho me parece ser da organização cada vez mais expressiva da sociedade civil e dos segmentos que se façam presentes nas respectivas representações, se é que a gente vai continuar com essa configuração de estatalidade e vai se ampliar a chave, quer do direito, quer da democracia. Né? Então, o que nós queremos com isso? Né? E tem outro ponto que você trouxe, que eu acho muito importante, que é o seguinte, pensar nessas lentes, né, significa situar o nosso discurso, significa nos situar. Né? E eu acho que quando a gente se situa, por exemplo, no norte ou no sul global, isso, de fato, ocasiona um corte epistemológico muito importante. Né? Se eu me situo no sul global, como nós estamos no sul global efetivamente, isso faz com que a gente passe a olhar o norte sobre outra perspectiva, e aí muito imbuído, né, do Quirrano, do Boaventura de Souza Santos, do Herrera Flores, para pensar as contradições que estão presentes no norte. Né? E eu trago uma pequena contradição aqui, porque muitas vezes, por exemplo, o Reino Unido de Margaret Thatcher é utilizado como exemplo civilizatório ou exemplo de legislações e de uma perspectiva liberal de reconhecimento de direitos, mas basta lembrar que o Reino Unido da Rainha Elizabeth II, que já governa há quase 70 anos, né, de forma muito reconhecida pelo mundo, né, ou legitimada efetivamente, a Inglaterra só descriminalizou as relações entre pessoas do mesmo sexo, né, em 1981. Por meio da judicialização de um caso junto à Corte Europeia de Direitos Humanos. Ela só eliminou uma legislação, né, homofóbica construída, né, por meio da sua bisavó, a Rainha Vitória, no século XIX, em 1981. No Brasil, nós descriminalizamos, né, o que era denominado atos de sodomia em 1830. Então, veja como é preciso, né, pensar em perspectiva comparada. Né? Ou seja, é preciso pensar os direitos humanos também a partir das rupturas, das marcas, das contradições, né, para que a gente não tome como referência
os modelos, né, ou as perspectivas sem a devida problematização, né, sem a devida reflexão. Certamente, se a gente for analisar, por exemplo, em chave comparada, a população LGBTI+, na Indonésia, no Brasil e na Inglaterra, né, ou incluindo aí a perspectiva de gênero de forma ampliada, essas pessoas vão passar pelas mesmas questões. Um jovem brasileiro, há pouco mais de uma semana, foi assassinado por mais de 10 homens cis heterossexuais pelo simples fato de ser gay, de ser homossexual. Um rapaz. Porque imaginavam, ele estava fazendo uma chamada telefônica, eles imaginavam que estava sendo... Essa foi a argumentação, mas a argumentação não é que eles estavam sendo filmados. Que era preciso exterminar aquele corpo, né, usando aí uma expressão do professor Kunka, né, essa identidade corporificada do homossexual, do sexo gênero dissidente, daquele que não pode ser reconhecido socialmente, era preciso exterminar ele. Ele foi exterminado de forma física, né, numa situação de pandemia. Era um jovem brasileiro que vivia na Espanha. Ou seja, é uma situação que acontece no norte e que acontece no sul global. Se a gente analisa em perspectiva comparada também as violências de gênero, né, a partir do que eu falava anteriormente, como a professora Cristiane Brandão traz, e eu acho que essa perspectiva se amplia também para a população LGBTI+, né? A população LGBTI+, e as mulheres, de forma geral, passaram a viver com o potencial agressor. Isso certamente amplia as estatísticas de violência física. Justamente porque, para aquelas pessoas que precisam ficar em casa, pela impossibilidade, muitas vezes, financeira, de ir para outro lugar. Isso acontece no norte global e no sul global, né? Quando a gente pensa, como a professora Maria Celeste traz, né, as categorias de raça e de classe, e desse trabalho de plataforma, efetivamente, dessa uberização das relações de trabalho, que vão incidir nessas categorias, certamente a gente tem um resultado catastrófico. E em que medida será possível, num período pós-pandêmico, levar esses elementos em consideração para a construção de políticas públicas? Essa é uma pergunta que tensiona, né, quem vai construir políticas públicas, que tensiona Estado, que tensiona governo e tensiona movimentos sociais. Sem dúvida. E cabe fazer menção aqui a um outro colega nosso do NEPDH, professor Marildo Menegá, que trabalha com a categoria da barbárie, né? Então, assim, nós estamos hoje, na contemporaneidade, lidando também com a barbárie, com as práticas, né, de ódio, crimes de ódio, e os destinatários, sem dúvida nenhuma, são as pessoas que estão em situação de rua, né, e, muito especificamente, pessoas também que integram a comunidade LGBT. Né? Você mencionou esse rapaz na Espanha, e ontem nós tivemos notícia também, né, de um caso bárbaro, de uma barbaridade ocorrida mais uma vez em Recife, né? Então, assim, com o falecimento da Roberta. Então, assim, são incidências que têm se mostrado de maneira muito reincidente mesmo. São situações que a gente está banalizando, né? E a banalização da barbárie, né, é realmente o pior dos retrocessos nas propostas dos direitos humanos, né? Então, como avançar e formular realmente é o grande desafio, né? Analisar, constatar, né, desenvolver as lentes, as lupas, para que a gente tenha os elementos, né, é fundamental e é nosso papel também. Mas a gente precisa ir além. A gente precisa passar realmente a ter formulações passíveis de execução, né? E isso vai demandar um esforço muito grande, porque não é de apenas um dos poderes e não é de apenas, né, o grupo destinatário, é de todos, né? Então tem que ser um esforço coletivo para que a gente tenha efetiva representação dessa pluralidade da nossa sociedade e, consequentemente, termos avanços nas nossas pautas, né? Mas vamos trabalhar, somos trabalhadores, né? E o nosso registro aqui é a partir do trabalho. Então, é isso, Henrique. Algo mais? Temos alguma outra questão? Tem uma pergunta aqui no chat, né, relacionada à cartilha, né, essa cartilha Valéria Rodrigues que eu mencionei, justamente da Emanuela.
essa cartilha ela pode ser acessada no site da Organização Internacional do Trabalho, né, que é www.ilo.org, né, ou basta colocar no Google, né, Manual de Operações Valéria Rodrigues, Organização Internacional do Trabalho. Eu acho que isso são instrumentos aí para você fazer essa pesquisa, né. Eu acho que não tem nenhuma pergunta, Celeste. Tá. A propósito de você ter mencionado a OIT, nós, no NEPTH, trabalhamos numa perspectiva de pesquisas para além dos eixos que a OIT consagra como direitos humanos do trabalhador. Eu gostaria de deixar esse registro, né? A OIT ela ainda está presa a uma perspectiva de combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, combate a todas as formas de discriminação, e nesse eixo ela consagra, né, os trabalhadores LGBTQIA+, e também a questão da liberdade sindical, né? E não só ou seja, trabalhar na perspectiva do pluralismo sindical e não da unicidade sindical como vigora, por exemplo, aqui no nosso país, né? Mas, assim, é uma série de outras situações que não são trabalhadas na perspectiva dos direitos humanos do trabalhador. Por exemplo, falar de trabalhadores em situação de rua, né? É uma perspectiva que não é trabalhada. O tráfico humano ligado ao trabalho, né? E a exploração e expoliação de trabalhadores indocumentados, né? Imigrantes, etc. e tal. Ou seja, são temas que tangenciam, que preocupam, mas não são consagrados como tal. Nos parece que realmente a gente precisa revisitar essas situações, né? Porque lidar com o humano trabalhador nas suas especificidades, no seu pluralismo, na sua diversidade, se faz mais do que necessária, né? Então, quando a gente pensa em formular políticas públicas internas, né, que são internas, né, isso não significa nos eximirmos também de um papel junto a esse tabuleiro de forças internacionais, né, e de buscar também junto ao OIT reconhecimentos específicos, porque no cenário internacional o país também pode ser premido, né, a formular políticas públicas. Isso já aconteceu junto ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, já aconteceu junto ao sistema da OEA, né, e já aconteceu em outros cenários. Então, eu acho que nós temos várias frentes de trabalho e a gente não pode eliminar nenhuma, né? Todas elas são importantes e interessantes para os nossos objetivos. Isso que você traz, eu acho super importante, porque aí numa perspectiva realista das relações internacionais, em que o Estado é unitário, que o Estado é o único a se movimentar no sistema internacional, a proposta dos direitos humanos vem justamente contestar isso, né? Ou seja, é necessário promover um plano, um diálogo entre o plano doméstico e o plano internacional, porque um dos maiores violadores de direitos humanos é o próprio Estado, né? Então, se eu não consigo estándares mínimos, padrões mínimos de direitos humanos na esfera estatal, eu preciso recorrer às organizações internacionais, né? Então, as organizações internacionais, como o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, decidiram, né, com relação a casos brasileiros, de forma ímpar, né? O caso Gomes Lund, relacionado à necessidade de rever a lei de anistia, né? O caso Fazenda Brasil Verde, recentemente, relacionado à condenação do Brasil por trabalho escravo, né? Pela ausência de um posicionamento estatal com relação a trabalho escravo, ao devido julgamento, né? A morosidade judicial, né? O caso Damião Ximenes, relacionado à saúde mental, né? As violências que são cometidas, né, na perspectiva psiquiátrica contra os indivíduos no Brasil, o próprio caso Maria da Penha, que foi levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, e que, por meio de uma decisão aí, foi elaborada a Lei Maria da Penha em 2006. Ou seja, são inúmeros casos que levam, sobretudo para países como o Brasil, que é uma potência emergente, que é uma potência regional, que é o país em desenvolvimento, e que precisa fortalecer essa imagem no sistema internacional, as decisões elas representam uma situação de vergonha tremenda, né? E representam, sobretudo, a possibilidade do reconhecimento de direitos quando eles não acontecem no âmbito interno. Não à toa, nos últimos anos, né, vários casos que não são decididos no Brasil na perspectiva de direitos humanos
têm sido levadas para tribunais internacionais, o Tribunal Penal Internacional, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, né, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, melhor dizendo, ou seja, a esfera internacional talvez seja morosa, né, mas ela tem os seus resultados. A gente está com 2 perguntas aqui, Celeste. Sim, eu gostaria de responder, inclusive, aqui ao Cunca também, mas a Emanuela... Essas vamos lá. duas. Já vi. Emanuela, a nossa cota ficou mantida. Nós conseguimos reverter judicialmente e no NEPDH nós temos ainda cota. Tá? Mas são poucos os programas que ainda, enfim, têm a mesma postura, né? que estão trabalhando nessa perspectiva. Né? E tivemos que adotar uma série de procedimentos internos junto ao FRJ para poder viabilizar, né, a mantença dessa cota nos nossos editais. Né? Felizmente, tivemos o apoio institucional, né, da reitoria, à época, e ficou mantida através da reitoria atual. Né? Então, está mantida a nossa proposta. Agora, com relação à pergunta formulada aqui pelo Cunca, nosso colega, relativamente à Justiça do Trabalho, meu amigo, já tem aí 2 décadas ou mais, talvez, que eu fiz a minha defesa de tese de doutorado, né? E nela eu defendia justamente essa ampliação do espectro de competência da Justiça do Trabalho. Eu já discuti o artigo 114 da Constituição Federal, que limita, né, a competência da Justiça do Trabalho, e dizia, olha só, essa Justiça do Trabalho, justamente por ser a mais social, né, de todas as justiças que nós temos, aquela que tem mais compromisso, né, com o sujeito trabalhador, ela não pode ser hermética com relação e ter como figura central o contrato de trabalho, né, e tão somente deferir direitos para quem tem contrato formal de trabalho, porque já naquela época, né, a maior parte da população já estava submetida a uma precarização tal que a informalidade, né, e as relações outras ocupavam uma centralidade. Então, assim, a maior parte das pessoas não tem vínculo formal. Né? Então, para que uma justiça do trabalho se os destinatários dessa justiça, né, não significam, né, uma parcela expressiva da população brasileira? Né? Então, quer dizer, ela tem que ampliar essa sua competência. Né? Ela tem que olhar para esse sujeito sob o espectro social, né, como um todo, né, considerando tudo aquilo que a gente vivencia. Né? Então, eu sempre fui uma defensora ferraz de que nós tivéssemos uma justiça do trabalho com outro espectro de competência e que pudesse abraçar todas as formulações de relações de trabalho. Né? Relações de trabalho e ocupações vão muito além do que empregos e contratos de trabalho. Né? Então, ela tem que ser ampliada, a meu ver, isso eu já defendia lá atrás e continuo falando sobre isso. Né? A Justiça do Trabalho, se não quiser acabar, se não quiser ser extinta pelo capital, que a implementou como uma verdadeira, né, mola amortecedora dos conflitos sociais, né, ela tem que revisitar seu papel, sim. E o revisitar seu papel é uma combinação delicada entre atender o capital que a sustenta e, né, os destinatários da sua norma. Então, não é elementar, no entanto, se a gente não passar a ter essa justiça como um anteparo aos excessos perpetrados pela hiperprecarização, ela vai acabar mesmo, não é? Porque as pessoas não têm porquê ir à justiça do trabalho. Né? Então, ela precisa repensar seu papel. Né? É isso. Henrique. Eu acho que essas suas reflexões, o Cunca também pontua, inclusive, algo que a gente estava comentando antes, né? Ou seja, o trabalho depende de direitos, criar uma relação nova, renda básica como ponto de partida e não como falha. Né? É algo que a gente discutia, né? Por exemplo, o projeto do vereador Eduardo Suplicy, que está em análise, né, em São Paulo, da renda básica de cidadania, da economia solidária, de fato como um ponto de partida. Eu acho que essa pensar uma renda básica, eu acho que
dentro dessa ideia do Festival de Conhecimento, é um futuro possível, né? É a construção de cenário possível. No sentido de política pública especificamente, né? Para a população LGBTI+, para a população em situação de rua, né? Para as mulheres em situação de violência, todos os tipos de população em situação de vulnerabilidade, né, Celeste? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vinha conversando sobre isso até, não é, Henrique, antes da própria pauta. Paul Singer já falava disso, Negri já falava nisso, enfim, tem tantos outros pensadores que já vinham fazendo proposições. E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um exemplo, talvez não na sua totalidade, com a efetividade necessária, mas que ensaia alguma coisa, que é um governo aqui do município, de um dos municípios do Rio de Janeiro, Maricá, eu, por acaso, nesse momento estou morando nele, e que tem o cartão Mumbuca, né, que gera uma economia local, né, e uma circulação, e também tem uma renda mínima. Então, essa renda mínima, em que pese ter se materializado mais nessa questão emergencial da pandemia, parece que ela veio para ficar. Por quê? Porque ela movimenta a economia local, né? Então atende às demandas do capital, né? Atende às demandas do consumo, né? E gera trabalho, né? Então, quer dizer, as pessoas estão com ocupação, né? Então a gente não pode ter uma lógica totalmente contrária também a esse sistema. A gente precisa ver como é que a gente trabalha nas fissuras, né? Me parece que esse é um caminho possível, sem dúvida nenhuma. Né? Eu também sou uma defensora da renda básica cidadã. Então é isso, gente. Algo mais? Henrique? Eu acho que ficam as nossas reflexões, né, para a construção de um futuro possível, né, dentro dessa perspectiva de políticas públicas em direitos humanos, né. Eu acho que respeitando e cumprindo com a tradição do NEP-DH, né, que vem se construindo nesses 15 anos, né, do qual eu tenho a honra de fazer parte como pesquisador, enquanto professor, enquanto egresso do mestrado, e que cumpre um papel fundamental aí dentro da UFRJ, né, de levar esse debate para os direitos humanos, de levar esse debate sobre políticas públicas na perspectiva dos direitos humanos para todo o corpo docente, discente, e também para a sociedade na perspectiva da extensão, né? Eu acho que essa é uma função fundamental e que é construída a cada dia. Eu acho que dentro do Festival do Conhecimento, né, da UFRJ, a gente tem diversas atividades em que o NEP se faz presente e que leva essas discussões na perspectiva dos direitos humanos, né? Obrigada, Henrique. Obrigada a todos que nos assistem, aos colegas que aqui estão presentes, né? Kunka, Sara, que chegou agora, um beijo, querida. Né? Você é uma representante que tinha que estar aqui também falando conosco, tem muito a contribuir e como ninguém, né, poderia estar falando, sem dúvida nenhuma, sobre esses itens de nossas pesquisas. Né? É uma grande colaboradora, né? Murilo Mota, professora Lívia e todos os demais aqui que participaram, que questionaram, enfim. O NEP está sempre de portas abertas, né? O NEP tem muitas atividades em extensão, porque nós acreditamos na ação, né? E que nós precisamos, usando aqui uma expressão que é atribuída a Che Guevara, né? Que a universidade se pinte de povo. Né? Nós temos esse compromisso de que a universidade ela, vá além e abra, né, seus portões, derrube seus muros para que a sociedade possa realmente estar usufruindo e compartilhando desse espaço que é dela. Né? Então, nós validamos e lutamos pela universidade pública, laica, socialmente referenciada, né? E mantemos esse nosso compromisso e convidamos a todos vocês aos nossos eventos. Né? Temos inúmeras iniciativas, não só na extensão, na pesquisa, né? Eventos pontuais, enfim, o NEP está sempre com muita novidade, né? Não só das proposições vindouras aí do porvir, mas também visitem o nosso canal, né, no YouTube, para conhecer um pouquinho mais dos debates que nós travamos em várias das pautas, das inúmeras pautas que representam a luta
de direitos humanos no nosso país. Não é pouca nem pequena, né, gente? Então, vamos arregaçar as mangas e vamos lá, vamos trabalhando, tá? Prazer estar aqui com vocês. Henrique, meu parceiro, são muitos anos de pesquisa, Muito. muitos anos de trabalho, é sempre uma satisfação estar trocando com você, te ouvir, aprender também, é muito bom. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o aprendizado e a companhia contínua, né? Mais uma vez, obrigado a todas, todos e todos, e um bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigado, Celeste. Obrigado, Caio, Wallace. Até.